fala você conectado para mais um vídeo aqui no canal. Sou o Eduardo Ferrari e trago assuntos importantes sobre o nosso Vasco. Antes, é claro, peço para que você se inscreva no canal, botão inscrito que confirma a tua inscrição. É de graça, ó, com 100 mil vou sortear a camisa aqui no canal. Se inscreve, confirma aí, dá uma força, deixa o seu like é muito importante aqui nos vídeos também. E habilite o sino das notificações, tá certo? Bom, vamos comentar sobre reforços, é claro que o Vasco está montando esse time, então o mundo vascaíno hoje, qual é? Pô, tem que falar sobre reforços, especulações, tudo está rolando no mundo, né, nesse mundo vascaíno. E outra coisa, uma coisa muito importante, a preparação do time, sabe, o foco do time para o clássico de amanhã contra a equipe do Fluminense. Eduardo, por que tu está falando isso? Só pela seguinte questão, tudo que o Fluminense fez através do doutor, presidente do clube, Mário Bittencourt, causou uma rivalidade, né, aumentou, acirrou a rivalidade entre o Vasco e o Fluminense. Gente, o futebol carioca, né, aqui no Rio de Janeiro, vocês sabem muito bem, o Maracanã é o único estádio que você pode, um exemplo, Vasco Fluminense, Vasco Flamengo, Vasco Botafogo, você pode ir com um exemplo, você tem uma esposa, você tem uma namorada, você tem um amigo, você pode ir junto porque existe um setor misto. Vocês podem ir junto com a camisa, cada um com a camisa do seu clube, torcer um, brincar com o outro, zoar o outro ali na arquibancada do Maracanã. E isso é muito legal. E essa atitude que o Fluminense tomou, né, de meio que botar água em cima disso tudo, sabe? Não é legal. Será que... Eu não estou falando mal do Fluminense, da instituição, de forma alguma. De forma alguma. Só que as pessoas, quando elas dirigem um clube grande como é o Fluminense, eu sou da seguinte opinião. Poxa, eu tenho adversários aqui no Rio de Janeiro que eu posso proporcionar para esse clube grandes espetáculos. Coisa que o Vasco faz e faz muito bem. Eu não estou aqui puxando saco do nosso clube, não. O Vasco sabe muito bem fazer os seus espetáculos, porque a torcida não recua. A torcida vai para cima. Pô, tem o Vasco e o Flamengo no Maracanã, a torcida bate junto. Não precisa fazer gracinha. A torcida do Vasco sabe o papel dela. Sabe que tem que apoiar, sabe que tem que abraçar. Então, o Fluminense vem tirando meio que esse charme do futebol carioca. E como eu disse ontem aqui, o torcedor do Vasco não tem culpa de amar tanto o seu clube, de apoiar tanto o seu clube. Sei lá, inventa uma campanha pro torcedor se motivar para ir pro Maracanã, para comprar ingresso, vende camisa, bota promoções no sócio. Eu sou Vasco, não tenho nenhum tipo de ligação com o Fluminense, mas dando uma ideia aqui, eu acho legal o clássico no Maracanã lotado, sabe, com 70, 80 mil pessoas. Então não tem que ficar acirrando briga. A briga ela tem que acontecer, no bom sentido, no campo de jogo, dentro do campo ali, 11 contra 11. Tá? Ah, mas o Fluminense hoje está mais, entre aspas, ajeitado que o Vasco. Gente, uma coisa que eu aprendi no futebol, quem ganha dinheiro com a boca, como uma vez o Felipe disse, é cantor. Né? Futebol é 11 contra 11, dentro do campo de jogo, tá certo? E assim, e focado. Né? Lá atrás, o Vasco, enfim, perdia muitas vezes para o Fluminense, depois isso mudou, a história diz isso, e hoje o Fluminense realmente não consegue ganhar do Vasco. Tudo bem que nos últimos jogos eles acabaram ganhando, mas amanhã vão pagar um pato, mesmo com o time do Vasco um pouco abaixo. Então eu quero chamar a sua atenção para isso, porque você que vai ao Maracanã, você que já comprou ingresso, a galera tá comentando aqui embaixo, pô, Eduardo, já comprei meu ingresso e tal, tô indo pro Maracanã, inclusive vamos lá, vamos tirar uma foto, vamos trocar uma ideia lá no Maracanã, comenta aqui embaixo quem vai pro Maracanã para que a gente possa se encontrar, pra trocar uma ideia. O setor da imprensa é bem perto ali, eu desço ali pra gente bater esse papo, eu acho bacana. Então assim, eu tô realmente preocupado com essa questão da rivalidade, e isso não pode acabar no futebol carioca, tá? Então essa é a minha última posição sobre esse assunto. Resposta do Vasco tem que ser dada no campo. Maurício Barbieri, usa isso em nosso favor. Pega tudo que aconteceu, mostra para os jogadores, que esses jogadores, muitos deles, né, nunca jogaram, tenho certeza, para mais de 50 mil pessoas, nunca jogaram no Maracanã, e a primeira vez isso vai motivar muito
os nossos jogadores, tá certo? Agora vira a chavinha, vamos falar sobre planejamento e contratação. Bom, desde o início da SAF do Vasco, e isso foi, a torcida ficou muito ansiosa no final do ano passado pelo acesso, eu também, né? Claro, quem não lembra aquele jogo em Tu, aquela transmissão com mais de 270 mil pessoas aqui no canal, vascaínos, e eu não conseguia narrar o jogo, eu estava nervoso, enfim, mas conseguimos, enfim. Depois daquele dia, começou um movimento muito legal de planejamento dentro do Vasco. Eu estava enxergando aquilo tudo, só que eu falei assim, pô, não posso falar, a galera, enfim, a galera está acompanhando aqui, vamos esperar sempre o próximo dia, né? E aí o Vasco começou, aí teve a entrevista coletiva com o Paulo Brax, que eu estive presente e tal, fiz uma pergunta maneira para ele, enfim, ó, não tem como, eu vou sair pela tangente, mas nós vamos contratar, nós vamos correr atrás desses jogadores e tal, já tem jogador contratado, tudo mais. E o Vasco agora, eu mais cedo falei sobre Cuejá, Gregory, né, e também esse homem de meio campo. Talvez seja a maior dificuldade para o Vasco, ou não. Esse jogador pode já, enfim, já está fechado com o Vasco, já está tudo certo entre o clube, enfim, e esse jogador. O problema existe... pô, de onde saiu a questão do Franco Fagundes? Gente, peraí, pô, eu sou jornalista também, sabe? Eu amo o que eu faço. Eu vivo o Vasco o dia inteiro. Ligo para um, ligo para outro, manda mensagem para um, mensagem para outro, para trazer informação para você. Assim como eu trouxe a do Capasso, assim como eu trouxe a do Ivan e de outros jogadores que chegaram no Vasco também. São muitos jogadores, são muitas informações. Por isso que todo dia você assiste um vídeo aqui atualizado, graças a Deus por isso, né? Mas falar em facilidade, até porque o Vasco trabalha em silêncio, não dá, gente. Sabe? Facilidade dentro de um clube que trabalha em silêncio. E outra coisa, eu gosto do silêncio, porque quando fala muito lá atrás, o Vasco... Não sei se vocês lembram, quando o Vasco falava muito dos seus planejamentos, o que acontecia? Né? Tem um jogador que está negociando com o Vasco. Entrava outro clube na parada, negociava e levava o jogador. Então isso me chama a atenção. O Vasco trabalha de maneira positiva. Trabalha em silêncio, as coisas vêm acontecendo dentro do Vasco, acontecendo de maneira positiva, está tudo certo, tudo em dia. E agora é realmente focar, né? Focar no planejamento, num time forte, num time competitivo, que na minha opinião o Vasco já tem um desenho. Ontem eu vi um comentário, nossa, velho, acho que essas pessoas realmente não conhecem futebol, porque é impossível um jornalista, uma pessoa que trabalha com comunicação, acho impossível você olhar a qualidade. Eduardo, falta entrosamento. Sim, falta entrosamento. Falta equiparação física? Já não, nem tanto mais, né? A coisa já cresceu. Agora, é impossível o cara olhar o jogador meia hora e, pô, esse cara joga bola. Esse cara é bom. Não vamos passar sufoco com Puma Rodrigues na lateral, com Lucas Piton na outra lateral, com o Manuel Capasso, com o Léo na zaga, com o Ivan ou o Léo Jardim no gol, com os jogadores de frente do Vasco, Orelano, Pedro Raul, Gabriel Peck jogando muita bola, temos o Figueiredo. Pô, não, o Vasco vai brigar meio de tabela. Que papo é esse, pô? Eu cravei e continuo cravando aqui. Esse ano o Vasco bate Libertadores. Eduardo, por quê? Porque você tira 3 ou 4 clubes aqui do futebol brasileiro e o Vasco, na minha opinião, hoje já começa a surgir como esse quinto clube com a qualidade acima. Força de time e com elenco. Podem gravar o que eu estou falando aqui. Daqui uns dias vocês vão estar, pô, Eduardo, você estava errado. Sabe por que vocês podem falar, Eduardo? Você estava errado, hein? Estava equivocado. Ou não, pô, Eduardo, estava certo. É só você olhar, o cruzamento do Lucas Piton, quem tem esse tipo... Não é fácil encontrar no futebol brasileiro. Lado direito com o Puma, vou repetir, o Orelano, o Pedro Raul, meio campo ali, pô, o Nenê... mas o Nenê tá dando caldo ainda. E o Marlon Gomes volta agora da seleção, infelizmente com a contusão, mas vai melhorar, vai ficar bom e vai entrar no time. Barbieri deixou claro ontem. Já tem uma estratégia para o Marlon Gomes. Então o time do Vasco está forte, na minha opinião, sim. Faltam alguns ajustes que vão acontecer, meus amigos. Prepara para segurar essa cruz aqui com o caldeirão lotado e com um time com qualidade. Prepara, tá certo? Daqui a pouco eu volto com essas e outras informações do nosso Vasco. Se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like, porque isso aqui, parceiro, isso aqui é Vasco da Gama.
Um beijo no coração de todos vocês e saudações vascaínas.